aí galera, tudo bem com vocês? Eu também estou ótimo. Está começando mais um vídeo novo aqui no canal, o canal Peter Cash, o canal que você não precisa ficar rico para ser feliz. Galera, como você já viu aí no título do vídeo, talvez esse seja o vídeo mais interessante até hoje aqui no canal. O vídeo mais importante de todos os tempos do canal. Vou falar sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre. O que eu queria, o meu desejo é que pessoas tivessem recomendado esse livro para mim quando eu tinha ali meus 14, 15 anos. Então vamos começar falando que o Robert tinha dois pais, um pai rico e um pai pobre. Mas como assim, Bruno? Ele tinha dois pais? Sim, ele tinha dois pais. Um era de consideração e outro era o pai biológico. O pai biológico era o pai pobre e o pai rico era o pai de um amigo dele. Como ele ia muito na casa desse amigo, esse pai desse amigo dele ficou muito querido para ele. Acabava que esse pai rico dele tinha um comércio, ele ia demais lá. Então ficou como sendo uma pessoa da família para o Robert. O pai biológico de Robert, ele tinha pós-graduações e dava aula em universidades. E o pai rico, ele não tinha nenhuma graduação, nem sequer tinha terminado o ensino médio e era dono de um pequeno comércio. Ambos os pais tinham condições financeiramente mais ou menos iguais. A grande equação desse livro é que um pai ele pensava mediocremente e o outro ele tinha uma visão mais a longo prazo, visões de retorno. E onde o Robert começou a analisar essa grande diferença é que, por exemplo, o pai do amigo dele não pensava igual o pai que ele tinha, que era biológico. Então o Robert começou a analisar aí por que o meu pai dá aula em faculdade, ele ganhava bem e, por exemplo, financeiramente ele vivia na pindaíba, né? Que eu sempre falo aqui no canal, que eu sempre falo no perfil do meu Instagram. Por que que isso acontece? Está aqui na cabeça. O pai pobre de Robert deixou dívidas e impostos como herança. E o pai rico de Robert deixou milhões de dólares e se tornou o homem mais rico do Havaí. Para Robert, a ciência do dinheiro não é ensinada nas escolas. A escola te prepara e te ensina para ser um empregado, um funcionário. E esse era o pensamento do pai pobre do Robert. Ele queria que o Robert estudasse para ser uma grande pessoa, para ser alguém na vida. Você provavelmente já deve ter escutado essa frase, né? E o pai rico, ele queria ensinar Robert e o filho biológico dele a ser uma grande pessoa. A escola especializa pessoas e dono do seu próprio negócio contrata pessoas especializadas. Galera, então o primeiro pensamento que eu vou trazer para vocês aqui sobre o livro é a importância financeira sobre a diferença entre um ativo e um passivo. Para simplificar, ativo é o que traz dinheiro para o seu bolso, o que é rentável. Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso, o que não é rentável, o que desvaloriza, o que deprecia. Temos alguns exemplos de pessoas que não conhecem esse conceito, fica rico ou ganha muito dinheiro e depois perde tudo. O segundo pensamento é que os ricos não trabalham por dinheiro, o dinheiro trabalha para os ricos. Eu juro que quando eu vi esse conceito, eu fiquei realmente tentando entender como o dinheiro ia gerar mais dinheiro, e eu não sabia. Por isso que esse livro trouxe caminho para mais e mais outros livros, porque eu fiquei curioso realmente como o dinheiro poderia gerar mais dinheiro para minha vida. Então suponhamos que os pobres eles trabalham para comprar passivo. Por exemplo, eu tenho essa TV, mas só que agora eu não estou satisfeito com ela mais. Agora eu quero outra TV. Então me sobrou algum dinheiro ali no final do mês, ou sobrou algum limite no cartão de crédito, e como eu não estou satisfeito com aquela TV, eu vou numa loja e compro uma TV, ou pior ainda, parcelo essa TV. Então em suma é isso, galera. O pobre ele gasta com celular novo, celular bom, celular caro. O pobre gasta com restaurantes, happy hours, tudo que você pensar que não é rentável. Já o rico ele investe o dinheiro para gerar mais dinheiro e ele só gasta o dinheiro quando esse dinheiro é rentabilizado.
Por exemplo, de R$1.000 agora virou 1.100, então eu vou pegar esses R$100 que foi rentabilizado e eu vou comprar algo para mim. E assim sucessivamente. O que eu achei mais importante em uma parte do livro é que Robert queria dar um carro para a esposa dele. Então ele investiu em algumas ações e com a rentabilização dessas ações ele comprou um carro. Realmente, Robert foi muito paciente, porque o que a gente vê hoje é que, por exemplo, eu não quero mais esse carro, eu dou o meu carro e financio o resto. O terceiro pensamento de Robert é que temos que entender sobre impostos, contabilidade, etc. Por que, Bruno? Porque pobre paga mais imposto, rico paga menos impostos. A grande diferença é que ricos conhecem alguns macetes de pagar menos impostos e tem alguns jeitos, alguns meios lícitos para sobrar o valor cheio ou quase o valor cheio. E como ele faz isso? Por exemplo, às vezes ele guarda o dinheiro ou deixa rentabilizando, né? O quarto pensamento é que os ricos criam dinheiro. Mas como, Bruno? Como que ele cria dinheiro? Eu também fiquei assim. Eu falei, como que pode uma pessoa criar dinheiro? Só pode que o rico compra uma impressora igual a do Banco Central, compra uma tinta muito top e começa a emitir dinheiro. Não, galera, não é assim. Para Robert, a pessoa usada ganha dinheiro. Para ele, toda pessoa tem um dom e através desse dom, essa pessoa pode agregar valor, pode criar o seu próprio negócio, sua própria sorte. Robert acredita que você mesmo cria a sua própria sorte. Ao contrário disso, para Robert, pessoas pobres, por exemplo, ficam com medo, inseguras em certas ocasiões, ficam esperando o dinheiro cair do céu, sentado, deitado, e ficam, por exemplo, esperando o auxílio do governo ou esperando a oportunidade da vida. Mas não, galera, isso não vai acontecer porque dinheiro não cai do céu. O quinto pensamento, um dos pensamentos também mais importantes que eu achei, é que trabalhe para aprender, não trabalhe por dinheiro. O pobre, ele trabalha por dinheiro, ou seja, ele pensa no salário mensal que ele vai receber. Galera, eu sei que você também provavelmente deve ser assim, mas o que Robert queria dizer que o aprendizado ao longo do tempo pode gerar muito mais valor do que o seu salário mensal. Tem um estudo de caso, por exemplo, que um colega meu, ele veio de outra cidade para cá, para Goiânia, e com algumas dificuldades conseguimos arrumar um emprego para essa pessoa. E como era o seu primeiro emprego, eu disse para ele, olha, o seu primeiro emprego será o mais difícil, mas não reclame com seu patrão, faça o que ele falar e suga o máximo do seu serviço. E ainda mais que ele foi para uma área de vendas, mesmo que você achar que você está ganhando pouco, suga o máximo de aprendizado daquela organização, porque você vai sair de lá outra pessoa. Eu tenho certeza que o dia que você sair de lá, outras portas serão abertas para você. Mas hoje em dia o que a gente vê, galera, é que, por exemplo, uma pessoa entra auxiliar de cozinha, mas como o patrão é ruim, o patrão é chato, o patrão é isso e aquilo, essa pessoa não procura evoluir, não procura, por exemplo, pegar um status de cozinheiro, ou, por exemplo, se a pessoa é um auxiliar de almoxarifado, não procura evoluir naquela empresa. Eu conheço pessoas que é assim, e assim ela vive mediocremente. Conheço pessoas de 30, 40, 50 anos e isso traz caminho para o insucesso, a infelicidade, e assim você não vai viver feliz. Isso vai corroborar para uma situação desfavorável financeiramente falando, e quando você tiver 50 anos você vai começar a reclamar do governo, que o governo não proporciona um salário de aposentadoria adequado. E assim começa toda a enrolação na sua vida. Para Robert, por exemplo, também existem várias pessoas habilidosas, médicos, dentistas, advogados, contadores, entre outros, que ganham financeiramente até um valor razoável, até um valor expressivo, mas que vive na pindaíba, isso mesmo, como eu falo no meu canal, no meu perfil. Por quê? Porque essa pessoa trabalha pelo dinheiro. Por exemplo, se o médico sabe que vai ter 50 mil na conta dele no fim do mês, ele pode fazer um financiamento de um carro, de uma casa e etc. E, por exemplo, se ele começar a consumir, o que vai acontecer é que ele vai querer trabalhar, e isso acaba que você nunca vai estar feliz. Então, para Robert, ele acredita que, por exemplo, para você completar um diâmetro da felicidade completamente, para você ser uma pessoa de sucesso, você agrega o seu dom, mais a sua inteligência financeira, mais os seus investimentos, e isso sim vai corroborar para um sucesso viável. No livro
também fala que o pai rico de Robert, ele dava ali pequenas moedas como pagamento no final de quinzena do mês para o Robert. E o Robert no início ele ficava irado, ficava muito feroz, mas como pode isso? Como pode você trabalhar o mês inteiro e você só me pagar isso? E tal, começou. Só que o grande X da história toda é que Robert começou a compreender o que o pai rico dele queria trazer para ele. E com isso, ele começou a participar de reuniões com banqueiros, com contadores, com advogados. E hoje sim, hoje Robert é um cara rico, muito rico, um influencer no mundo inteiro. O sexto pensamento é que as pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso. Sim, não tem como você saber se vai dar certo alguma coisa que você não tentou. E o sétimo pensamento de Robert é que a gente não deve se concentrar em renda. Temos que concentrar em ativos. O pobre trabalha e se dá o direito de luxar com o seu próprio salário. O rico constrói uma coluna de ativo, começa a rentabilizar essa coluna e daí ele se dá o direito de luxar com essa rentabilização. Daí começa a comprar os seus grandes passivos. O que eu tenho a dizer para vocês é que eu aprendi muito mais com esse livro do que na escola, no ensino médio e na universidade. Esse livro ele despertou a minha mente e colocou uma sementinha dentro da minha cabeça e ter a curiosidade de entender mais um pouquinho sobre esse assunto. E foi através desse livro que eu comecei a ler vários e vários outros livros. Galera, na época eu nem tinha dinheiro, eu estava tão quebrado que eu fiquei tão curioso para ler esse livro que eu baixei ele em PDF no celular e comecei a ler. Então, qual que é a sua desculpa hoje, se por exemplo você tem aí um smartphone que te dá acesso a várias e várias informações?